Pode ir? Aí os hormônios da tireoide e exercício físico. A gente tem que lembrar o quê? Exercício de força, tanto o exercício de força quanto o endurance, logo após o exercício vai aumentar o T3 e o T4. Exercícios de força, aumenta o T3 e o T4 para reparar o tecido lesionado. O exercício de força causa muito microlesões. Então o T3 e o T4 no exercício de força aumenta para reparar o tecido lesionado. Em relação ao endurance, ele vai aumentar, mas não para reparar o tecido lesionado, mas para promover a síntese de proteínas mitocondriais, para auxiliar o ciclo de Krebs e a gente poder manter esse exercício de endurance por mais tempo e com a mesma intensidade. Então o exercício de força, ele aumenta para recuperar o tecido lesionado. O exercício de endurance, ele aumenta para aumentar a síntese de proteínas mitocondriais, relacionadas a ciclo de Krebs, oxidação, beta-oxidação e tudo mais. Beleza. Aí agora a gente vai para os hormônios da suprarrenal. Aí os hormônios da suprarrenal, a gente tem que lembrar que a suprarrenal tem várias zonas lá, que a gente já viu na fisiologia. Aí o principal que a gente fala aqui em adaptações que ele citou foi a aldosterona. A função da aldosterona é aumentar a reabsorção de sódio, junto com o sódio da água. Aí quando a gente fala de aldosterona, a gente tem que lembrar do sistema renina-angiotensina, que é aquele que a gente estuda na fisiologia, tem no outro vídeo, eu nem vou colocar aqui, que aí você olha no outro vídeo. E eu lembro também. Aí agora a gente vai falar do cortisol. O cortisol, ele também tem várias funções, vários efeitos no corpo. Ele é imunossupressor, como a gente já falou, no sistema imune. E ele também é considerado um anti-inflamatório. Ele também tem essa importância. A gente tem aqui alguns hormônios que estimulam a produção de cortisol: noradrenalina, interleucina, acetilcolina, serotonina. E temos aqui o GABA, o ácido amino gama butílico, que ele inibe a produção de cortisol. Aí o cortisol, ele tem diversos efeitos, é dividido em 5. A gente tem um efeito sobre o metabolismo dos carboidratos. Como a gente já viu na fisiologia, o cortisol ele dificulta a entrada de glicose na célula. Então ele ele promove uma resistência à ação da insulina. Ele aumenta a gliconeogênese hepática também, blá blá blá, transformar substratos em glicose. Em relação ao metabolismo das proteínas, como a gente já viu, o cortisol, como ele causa proteólise, ele diminui a captação de glicose de aminoácidos, diminui a síntese proteica e aumenta a proteólise. Em relação ao metabolismo lipídico, ele diminui a sensibilidade à insulina, porque ele promove a mobilização de ácidos graxos. Em relação ao sistema imune, ele é imunossupressor. Em relação ao exercício físico quanto mais intenso o exercício físico, maior a liberação de cortisol. Aí vai ter a mesma regra do GH. No início do treinamento, determinado exercício é intenso, então vai ter muito cortisol. Depois de 2, 3 meses treinando, aquilo que era intenso não é mais intenso, porque você melhorou sua aptidão física. Então a produção de cortisol com o tempo vai diminuir. É o que fala aquele artigo da Tricete múltipla série. Com o treinamento, o nível de cortisol vai diminuir. O tema endócrino é isso.